devíamos dominar, que é fé. Mas a sensação que tenho é que mesmo sendo o povo da fé, muitos desconhecem o que é fé. E é sobre isso que eu quero falar para você nesta hora. O que é fé? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí, pergunta para ela, o que é fé? Hein? E qual seria a tua resposta? Tem gente que vai dizer assim, eu tenho muita fé. Eu não sei baseado em que a pessoa diz isso. Mas a dedução que você pode fazer quando alguém diz que tem muita fé, é que ela está dizendo assim, eu acredito muito. Porque quando Deus criou o ser humano não tinha fé porque não precisava ter fé. Deus estava no jardim do Éden. Deus se comunicava com o ser humano diariamente. Com o pecado, este relacionamento com Deus foi cortado. Então agora Deus percebe que o ser humano precisava de um novo mecanismo que o aproximasse dele. E este mecanismo é que nós chamamos do mecanismo da fé. Deus começou a trabalhar isto no coração de alguns homens, como Enoque, Noé, Sete, um dos filhos de Adão, e posteriormente em Abraão. Capítulo 12 de Gênesis vai falar de uma maneira mais clara, e todos vocês conhecem muito bem a história do relacionamento de Abraão com Deus e de Deus com Abraão. Por isto ele é considerado o pai da fé para os judeus, para os cristãos, para os islâmicos. E o que é fé então? Abraão não tinha referenciais de Deus como nós temos. Porque hoje nós temos a Bíblia. Nós temos uma revelação de Deus completa. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus e nós sabemos disto. Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, nestes últimos tempos Ele nos fala através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então nós temos uma visão do que seja fé, mesmo que uma visão meio parca, a meu ver. E eu quero dar início a esta palavra lendo o que está em 1 João, no capítulo 5, o versículo 4. 1 João, no capítulo 5, o versículo 4, a palavra de Deus vai nos dizer assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que é fé para você? A percepção que tenho é que para alguns fé é algo que vem por osmose e passa a fazer parte da tua vida e você não sabe muito bem como é que isto acontece. Mas há uma diferença entre crer e ter fé. Às vezes na Bíblia, os dois termos referem-se à mesma coisa. Mas a palavra fé, ela é aplicada em várias áreas. Porém,
Para que você seja uma pessoa de fé, o primeiro passo é crer. E o que é crer? É acreditar. Se você acredita no que eu estou falando, você está crendo em mim. Então, quando você diz que crê em Deus, crê em Jesus, você está dizendo: eu acredito no que a Bíblia diz sobre Jesus, eu acredito no que a Bíblia diz sobre Deus, eu acredito. Mas isto não significa que você seja cheio de fé. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, que a fé, ela vem, ela não está em você. A fé, ela vem. No Velho Testamento, você quase não vai ouvir falar sobre fé. Mas eles exerciam fé. Porque Abraão foi um homem cheio de fé, mesmo que você não encontre esta palavra, principalmente no Pentateuco, na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai encontrar só em Abacuque. Mas Abraão era um homem cheio de fé, por qual razão? E como é que nós identificamos uma pessoa cheia de fé? Pelos seus atos, pelas suas atitudes. O capítulo 17 de Gênesis, quando Abraão já está com 90 anos, Deus havia prometido-lhe um filho, ele havia obedecido a Deus, ele deixou a sua casa, os seus parentes, a sua família, e ele decidiu seguir a voz de Deus que dizia: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, você vai caminhar para uma terra que eu vou te mostrar. E ele não sabia para onde estava indo. Abraão foi chamado o homem da fé, porque ele obedecia à voz de Deus. No capítulo 17 de Gênesis, ele está em crise porque está com 90 anos e o filho não vem. E então ele entra num diálogo com Deus: Senhor, quem é que vai herdar? Será o meu servo? E Deus diz para Abraão assim: Abraão, eu sou El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Sabe o que significa El Shaddai? Toda vez que aparece El, é uma referência a Deus. Shaddai é o Deus que provê as nossas necessidades. É o Deus provedor. Ele está dizendo: anda na minha presença. O que é que falta-nos para sermos cheios de fé? É andar na presença de Deus, é andar na obediência. Mas nós, lamentavelmente, somos frutos de uma cultura grega, de uma filosofia grega. E a filosofia grega que dominou o mundo, impregnou a mente da sociedade na época e até nos dias de hoje. Tanto é que quem faz direito vai estudar direito romano, e é por isso que surge a palavra cultura greco-romana. O Império Romano dominou o mundo, assim como o Império Grego dominou o mundo, e o poder do Império Romano com a filosofia grega se uniram. E aquela igreja que tinha nascido no coração de Jesus, quando em Mateus 16, 18 ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aquela igreja que levou o evangelho para todo mundo de então,
cumprindo o que Jesus havia dito: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aquela igreja do primeiro século levou o evangelho para a Europa, para o Oriente. Mas no século seguinte, a igreja já estava sendo atacada por vãs filosofias, vãos ensinamentos. E eu já preguei aqui uma das seitas que a igreja enfrentou terrivelmente, foi a dos gnósticos. E a igreja começa a desviar-se. No terceiro século, Constantino, que era o imperador de Roma, tem uma visão. Ele ia para a guerra e tem uma visão, consta a história, que ele ouve uma voz e ele vê um sinal da cruz, e aquela voz dizia: com este sinal vencerás. E ele vai para a batalha e ele vence. E ele estabelece então agora o cristianismo como uma religião oficial. O sinal da cruz. E as pessoas que seguiam a Jesus, que faziam parte da igreja de Jesus, aquelas mesmas pessoas que, segundo a Bíblia Sagrada, eram jogadas aos leões, perdiam todos os seus bens, morriam em cruzes, morriam em fogueiras, eram exilados. Aquelas mesmas pessoas agora são acolhidas pelo Império Romano. E todos agora queriam ser cristãos. Vem o paganismo, começa a entrar na igreja. A igreja começa a se desviar. Em 325 é feito o primeiro concílio em Nicéia e Constantino é o líder. E a igreja começa a estabelecer normas, regras humanas, se desvia do caminho do Senhor. Essa igreja se desenvolve e cresce, e nós hoje somos vítimas das nossas crenças. Porque nossas crenças são fundamentadas na filosofia grega e na religião oficial do Império Romano. E você sabe muito bem, só nos séculos 16 e 17, que surge a reforma protestante, no afã de combater as heresias da igreja. Uma delas era das indulgências, em que as pessoas pagavam com dinheiro o perdão dos seus pecados. Mas não era só isso, havia muitas heresias já impregnadas na igreja, e muitas daquelas heresias continuam presentes na vida de muitos crentes e de muitas igrejas nos dias de hoje. A igreja não se desvencilhou por completo de todo aquele mal que adentrou as portas da igreja. E a igreja se tornou agora um aparato do governo, do império. E nós somos vítimas, porque nós, mesmo dizendo eu acredito em Jesus, nós não nos tornamos pessoas cheias de fé. Nós apenas acreditamos. Por isso, você já deve ter se perguntado muitas vezes, por que é que não vemos os milagres que eles viam no primeiro século? Por que é que nós não vemos acontecer o que acontecia naquela época? A explicação é esta: nós acreditamos em Jesus, nós cremos, nós acreditamos em Deus. Mas lamentavelmente só é cheio de fé, não só quem acredita, mas quem faz como Abraão, deixa tudo e obedece à voz de Deus. Deixa tudo. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. A vida que eu agora vivo,
Eu vivo na fé do Filho de Deus, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quer ser cheio de fé? Não é dizendo eu sou cheio de fé. Deus vai mandar fé para encher esse pote aqui. A fé vem. A fé vem. Romanos 10, 17. Mediante ao ouvir e obedecer a palavra de Deus. É quando você obedece que você sai do estágio de apenas acreditar em Deus, acreditar que Jesus é o Senhor, e você passa a viver para Ele, a ponto de poder dizer: eu estou morto para mim mesmo, eu não vivo mais para mim, é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo agora, eu vivo na fé do Filho de Deus. Eu me entrego completamente a Ele, eu o sigo, eu o sirvo. Isto é fé. Por isso que Tiago, o apóstolo, ele vai dizer no capítulo 2, os versos 17 e o verso 26, você acredita em Deus? Ah, muito bem. Até os demônios acreditam e estremecem. Você acredita em Deus? Faze o bem, mas até os demônios acreditam. Meu amado, fé é você se decidir a viver para Jesus. Por isso que eu disse que nós somos vítimas da filosofia grega, da religião romana. Porque naquela época, você simplesmente pagava, você não precisava ter responsabilidade nenhuma. A responsabilidade era do sacerdócio. A responsabilidade era daqueles que conduziam os cerimoniais com Deus. Você estava livre. Eu pergunto, qual o sentimento que os crentes têm hoje? Já fui na igreja. E a gente ainda diz, ouve, né? Ora por mim, pastor. É o sacerdote. Você é teu sacerdote. O véu do templo foi rasgado. Cada um de nós é sacerdote. E Deus quer que nós sejamos homens e mulheres cheios de fé, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Nós não podemos vencer na força do ser humano. Nós só venceremos na força do poder de Deus. E para isto, você precisa estar revestido de Deus. Só vai acontecer quando você deixar a tua religiosidade de lado e decidir a morrer para si mesmo e viver para Jesus. Cada vez a coisa vai piorando, amados. Os crentes se tornam seletivos até nos cultos que eles vão. Vocês já viram isso? Eu sei que alguns têm dificuldade mesmo, mas outros são seletivos. Não, eu já fui essa semana. Já cumpri a minha religiosidade. Já cumpri o meu rito. Você quer ser cheio de fé? Você precisa dar frutos. Jesus, no capítulo 11 de Marcos, diz a Bíblia que Jesus vai para Jerusalém, ele desce o monte de Betfagé, ele vai dirigir-se a uma figueira, e quando ele chega naquela figueira, ele procura fruto, e diz o texto sagrado, não havia fruto, porque não era época de fruto. Jesus estava se referindo ao povo judeu. Não tinha fruto. Em outras palavras, uma vida sem fruto não dá prazer para o Senhor. Era uma árvore, como nós podemos nos comparar a uma árvore. Aliás, vou pregar sobre isto. Árvores que andam, capítulo 8 de Marcos. Jesus vai na figueira,
Chega na figueira, não havia, nunca mais nasça fruto de ti. Sabe o que ele estava dizendo? Esse povo judeu, povo separado por Deus, não tem produzido fruto. Não tem produzido fruto, não tem razão de existir. Não tem razão de existir. E porque eu sei que aquele povo era um povo que não tinha fé em Deus, por causa dos frutos, faltava fruto. E a prova disso que se você ler todo o capítulo 11 de Marcos, você vai ver que os discípulos, eles vão para Jerusalém. Quando eles voltam de Jerusalém, diz o texto sagrado assim: Pedro olhou para a figueira e disse: Senhor, a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus diz assim: tendes fé em Deus. Olha que resposta. Tendes fé em Deus. A figueira amaldiçoada foi amaldiçoada por não produzir fruto. Só vai produzir fruto quem for ser cheios de fé. E aí eles continuam conversando. E Jesus vai dizer para eles o seguinte: se vocês tiverem fé, se vocês tiverem fé, e eu quero que você entenda isto, que fé não é uma coisa que vem por osmose, uma coisa espiritual, que você não entende. Não, ele está dizendo, se vocês acreditarem, obedecerem, se vocês forem intensos naquilo para o que eu chamei vocês, vocês vão dizer essa montanha, lança-te no mar e isso será feito. Vocês terão poder na vida de vocês. É só você ler o capítulo 11. E ele vai continuar dando ensinamento e diz: tudo que vocês pedirem ao Pai, crendo que receberão. E se vocês tiverem fé, acreditem, aquilo que vocês pedirem, tenham certeza de que vocês já receberão. Ele não diz que vocês receberão, é só ler o texto. Tenham certeza, aquilo que vocês pedirem, vocês já receberão. A regra é esta. A regra de Deus é esta: quem ama muito, muito será amado. Quem dá muito, muito receberá. Quem é uma pessoa cheia de fé, que faz aquilo que Deus quer, vai falar com Deus e Ele vai atender. Os milagres vão acontecer. Os demônios vão bater em retirada. Pessoas serão salvas pelo poder de Jesus Cristo, por causa da ação, por causa dos frutos que serão produzidos pela árvore que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Preste bem atenção nisto. Nós somos o corpo de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta para você. Esse corpo está saudável ou está doente? Imagine você, você só é cabeça. Você só é cabeça. É o que Jesus está dizendo, eu sou só cabeça, viu? E você que é o meu corpo. Você é o meu corpo. Um é tronco, outro é braço, pernas. Dependendo de você, esse corpo está doente ou está saudável. Ele diz que a igreja é o seu corpo. E se a igreja é o corpo de Jesus, o que Jesus faria se ele estivesse hoje aqui? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A missão de Jesus é salvar gente. Ele morreu por causa de gente. Eu sei que a gente prega. Eu estou pregando aqui há mais de 20 anos.
não terá nenhum sentido se você não ouvir a voz do Espírito Santo. E a Bíblia é farta em dizer: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, diz Jesus. Não são esses ouvidos, são ouvidos da alma, ouvidos espirituais. Se o Espírito Santo estiver falando contigo, você tem que mudar de comportamento em relação a Deus. Tem que haver mudança. Às vezes a gente acha que mudança é só para quem não é crente, não é? Se tornar um seguidor de Cristo. Não, os crentes precisam mudar. Precisam mudar, porque juntos nós somos muito mais fortes. Juntos nós somos muito mais fortes. Eu perguntei hoje pela manhã no culto, o templo estava lotado. Eu perguntei assim: eu vou pregar um assunto que eu preguei quarta-feira. Quantos estavam aqui? 5 pessoas. 5 pessoas. Sabe por quê? Nós fomos impregnados por essa maldição chamada religião. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Religião já tinha na época. A religião dos judeus. E ele foi um a um: segue-me, segue-me, segue-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês serão meus discípulos. Os discípulos de Jesus morreram todos por amor a Jesus. Não negaram a fé em Jesus. A atitude deles fez com que nós hoje o conhecêssemos. Agora, e nós? O que é que nós temos feito? Que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Em outras palavras, a nossa disposição. A nossa disposição. Irmãos, estou saindo aqui terça-feira pegar um voo para ir aos Estados Unidos, apenas para ir consolidar um trabalho que começamos. Eu tenho 72 anos. Quantos jovens não têm disposição, estão cansados, estão cheios de tribulação. Eu sou pastor de uma igreja que tem 9 igrejas. Sou diretor de um seminário. Sou diretor de um colégio. Sou presidente da Associação Restituir. Sou presidente da Associação Reconstruir. Sou membro do Conselho de Educação. Dou aula no seminário. Me sobra tempo. Me sobra tempo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão com asas como águia. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que se entregam ao Senhor, que você possa sair daqui nesta hora dizendo: eu sou membro do corpo de Cristo, Ele espera mais de mim. E se você quer ser um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, você precisa sair da sua zona de conforto e dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, use a minha vida nas tuas mãos. Foi para isso que Ele te salvou. Ele te tirou de algum lugar que eu não sei onde, mas você sabe. Ele te tirou para você fazer parte do corpo dEle. É honroso. Tem que ser honroso para cada um de nós. Eu sou membro. Você pode ser uma unha do corpo de Cristo, já está bom demais. Mas Ele quer usar as nossas vidas nas suas mãos para cumprir a missão que Ele veio fazer, o que nós não podíamos fazer: tomar aquela cruz, morrer em nosso lugar. Mas hoje nós podemos fazer. Hoje nós podemos cumprir a missão. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.
Você vai glorificar o nome do Senhor ou não? Ouve uma palavra desafiadora dessa? Amém. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo. Você tem que dizer isso, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso sair. Hoje nós temos um grupo de pessoas que estão indo de porta em porta pregar o Evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Falei hoje pela manhã. Vamos batizar uma menina, uma jovem senhora. E aquilo alegrou muito meu coração, porque eu venho lutando para isso e sempre ouvindo, não dá certo, não funciona. Porque crente é assim, né? Nada dá certo, nada funciona. Funciona. Jesus que disse, vocês vão de 2 a 2, de casa em casa. Vocês vão. Eles não queriam ir também não, como a gente não quer. Vocês vão. E aí, numa dessas idas, né? Salomão bateu numa casa de uma jovem senhora. E ela estava em crise espiritual. E ela disse, que bom que você bateu aqui. Eu estava precisando mesmo. E eu fui numa célula. E quando cheguei na célula ali do Morro da Glória, no Jardim Glória, ela estava lá, eu não conhecia, eu perguntei cada um, qual a tua experiência, qual a tua experiência, qual a tua experiência. E ela contou essa experiência e disse assim, hoje, nome da menina? Vocês estão prestando atenção ou não? A Luciana. A Luciana é a líder da célula. E ela começou a fazer o estudo bíblico com ela. Aí essa menina que chama Maria falou assim, eu decidi viver para Jesus, no próximo batismo eu estarei sendo batizada. Você está vendo, meu irmão? Você está vendo? Próximo batismo eu estarei sendo batizada, dela e a filha. Vou terminar com essa frase que você deve guardar no teu coração. As pessoas vão ouvir alguma mensagem. As pessoas vão ouvir alguma mensagem, seja da macumba, do espiritismo, do catolicismo, dos budistas, dos muçulmanos, das TJ e de outras. A pergunta é a seguinte, quem está chegando primeiro com a sua mensagem? Quem está chegando primeiro com a sua mensagem? Nós temos que chegar primeiro. Porque nós temos a verdade de Deus exposta nas Escrituras. E nós precisamos levar essa mensagem para aqueles que não conhecem Jesus. Que Deus nos abençoe.